Vamos para a nossa aula de português? Então, vamos continuar com mais um conto. Esse é um conto que talvez vocês não conheçam, que fala sobre os três moços. Esse conto, vamos ver o autor aqui. Ver se aparece aqui. O autor, o livro aqui, ó. Você vai ler mais um conto, Os Três Moços, que disputam o amor de uma linda princesa. Para isso, cada um possui um elemento mágico. Um espelho, uma bota e um cravo, uma flor, tá? Um cravo. Como você acha que esses elementos poderão ajudá-los? Então vamos ver. Como é que a bota vai ajudar? Henriqueta Lisboa que escreveu esse conto, tá? Vamos ver o que acontece? Então a gente vai ouvir primeiro o áudio, depois vamos ver as atividades, porque ele tem bastante coisa para a gente fazer com relação ao texto, tá? Sempre voltando no texto para responder as atividades das próximas páginas. Então vamos prestar atenção na história. O que tem de diferente nessa história, nesse conto, para a gente poder trabalhar daí durante a aula e responder, ok? Juntos. Já para eu colocar aqui o áudio para vocês ouvirem a história aqui. Tá bem trabalhada. Os Três Moços, de Henriqueta Lisboa. Diz que foi um dia, havia em um reino uma princesa muito bonita. Um dia apareceram três moços, cada qual querendo casar-se com ela. Para decidir a questão, o rei disse que a princesa só se casaria com aquele que trouxesse uma coisa que mais lhe causasse admiração. Os três moços saíram. Quando chegaram em uma estrada, se despediram e marcaram um dia para se acharem todos três naquele mesmo lugar. Se separaram e cada qual tomou seu caminho. O primeiro caminhou muito até que deu em uma cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um menino gritando: "Quem quer me comprar um espelho?" Ele chegou-se para o menino e disse: "Menino, que virtude tem este espelho?" O menino respondeu: "Este espelho tem a virtude de ver tudo que se passa em todo lugar." O moço disse consigo: "Bravo! Sou eu que me caso com a princesa!" E comprou o espelho. O outro moço também caminhou muito e deu noutra cidade. Quando ele ia passando por uma rua, ouviu um homem gritando: "Quem quer me comprar uma bota?" Ele chegou junto do homem e disse: "Meu senhor, que virtude tem essa bota?" O homem respondeu: "Essa bota tem o poder de botar a gente no lugar que se quer." O moço disse: "Bravo! Sou eu que me caso com a princesa." E comprou a bota. O terceiro moço também caminhou, até que deu também numa cidade. Quando ele viu, foi um menino gritando: "Quem quer me comprar um cravo que tem a virtude de dar vida a quem está morto?" O moço disse consigo: "Bravo! Sou eu que me caso com a princesa." E comprou o cravo. Quando chegou o dia marcado, se acharam todos três na mesma estrada. O moço do espelho foi e abriu o espelho. Quando ele abriu o espelho, viu a princesa estirada, morta. O moço da bota disse: "Não tem nada. Se metam aqui dentro desta bota." Se meteram todos três dentro da bota e o moço disse: "Bota, nos bota no reino da rainha fulana." No mesmo instante estavam lá. Quando chegaram lá, acharam a princesa morta. O moço do cravo foi e botou o cravo no nariz da princesa. Quando viram, foi ela se levantar, viva. Agora, disse o moço do espelho: "Sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse meu espelho, vocês não sabiam que ela estava morta." Diz o moço da bota: "Sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse minha bota, vocês ainda não estavam aqui." Diz o moço do cravo: "Quem deve se casar com a princesa sou eu, porque se não fosse meu cravo, ela não estava viva." Sou eu que devo me casar com a princesa. Ainda hoje estão nesta peleja.
querendo cada qual se casar com a princesa, e o rei, sem saber a quem escolherá para noivo. Entrou por uma porta, saiu por um canivete. Diga a El Rei, meu senhor, que me conte 7. Gostaram da história, segundo Ana? Legal, né? Então, lembra que aqui tem bastante diálogo entre os 3 moços, né? Que confusão que o rei ficou para resolver. Quem será que ele ia dar a mão da princesa? Pro moço do espelho, o moço da bota ou o moço do cravo? Uma dúvida danada, afinal foram os 3 que salvaram a princesa, né? E cada um tinha um objeto que conseguia resolver esse problema. Então vamos lá, faça uma leitura do texto, observe que esse sinal, quando aparece, se chama travessão, quer dizer que tem um diálogo aqui, ó. Quem quer me comprar um espelho? Ele chegou-se para o menino e disse: Menino, que virtude tem esse espelho? Então, quem quer comprar um espelho? Menino, que virtude tem um espelho? É um diálogo entre o menino e o moço que está comprando o espelho. Ok? Observe o sinalzinho de fala do personagem, a fala dos personagens. E também, durante a leitura, procurem observar os sinais de pontuação, a pergunta. A gente já viu que esse ponto de interrogação é um ponto de pergunta. Então, faça uma leitura como o ponto, né? Quem quer me comprar um espelho? Menino, que virtude tem esse espelho? Certo? Faça uma leitura bem feita antes, depois durante a aula nós vamos ler juntos, vou pedir para cada um ler uma parte, fazer um moço, né? Para a gente poder conversar durante a aula, tá bom? Após a leitura, nós temos aqui na próxima página as atividades para fazermos, ó. A princesa foi salva pelos 3 moços com os elementos mágicos. Você acertou para que servia cada elemento? O texto informa o nome das personagens que salvam a princesa. No texto diz o nome de cada um dos moços. Releia o trecho e observe a forma como a autora utiliza para se referir a algumas personagens. Diz que foi um dia que havia um reino, uma princesa muito bonita. Um dia apareceram 3 moços, cada qual querendo casar-se com ela. Para decidir a questão, o rei disse que a princesa só se casaria com aquele que trouxesse uma coisa que mais lhe causasse admiração. Observe como é que está escrito esse texto. Então, copie na lacuna certa as palavras ou expressão usada em cada situação. Expressão usada para referir às personagens que salvam a princesa. Qual é a expressão usada aqui, ó? Para os personagens que salvam a princesa. Como é que a autora chamou? A palavra expressão é usada para se referir somente a uma das personagens que salvam a princesa. Então, qual é a palavra e expressão usada para se referir somente a uma das personagens, né? A um dos personagens lá. Qual é a palavra que é usada? Vamos voltar no texto e depois olhar e responder aqui juntos, tá bom? Ligue o desenho às formas como a autora se refere a cada uma das personagens do texto. Então, terceiro moço, primeiro moço e o outro moço. Quem são eles? Quem é o primeiro, quem é o segundo? Aliás, quem é o primeiro, quem é o terceiro e quem é o outro moço? Circule no trecho abaixo as palavras que se referem às personagens de acordo com o elemento mágico. Então, nós temos aqui que circular no texto, aqui embaixo, as palavras que está se referindo aos elementos mágicos de cada um. Ok? No mesmo instante estavam lá. Quando chegaram lá, acharam a princesa morta. O moço do cravo foi e botou o cravo no nariz da princesa. Quando viram, foi ela se levantar viva. Agora disse o moço do espelho:
Sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse meu espelho, vocês não sabiam que ela estava morta. Diz o moço da bota: sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse minha bota, vocês ainda não estavam aqui. Então, nós temos que circular abaixo a palavra que se refere às personagens de acordo com o elemento mágico, né? Então, o personagem e o elemento que ele tinha. Nesse trecho do diálogo, a quem a palavra eu se refere? Deixa eu subir aqui a telinha para vocês. Aqui, ó. Nesse trecho do diálogo, a quem a palavra eu se refere? Sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse meu espelho, vocês não sabiam que ela estava morta. Então, a palavra eu se refere a quem? E a palavra vocês, a quem se refere? Se o narrador contasse essa parte sem usar o diálogo, como ficaria? Releia esse trecho e observe as palavras destacadas. Então, o outro moço também caminhou muito e deu noutra cidade. Quando ele, tá vendo que a palavra ele está destacando, ia passando por uma rua, ouviu um homem gritando: quem me quer comprar uma bota? Ele, novamente, chegou junto do homem e disse: meu senhor, que virtude tem essa bota? Agora imagine se a autora tivesse escrito esse mesmo trecho da seguinte maneira: o outro moço também caminhou, ó. O que aconteceu aqui? Ela mudou, tá? Mudou aqui algumas palavras. Na outra cidade, quando o outro moço, que tá o ele, ela mudou a palavra. Quando o outro moço ia passando por uma rua e ouviu um homem gritando: quem quer me comprar uma bota? O outro moço chegou junto do homem e disse: senhor, pode me dizer a virtude que tem essa bota? Qual é a diferença entre esses dois trechos? O que a narradora mudou aqui, ó? Se ela mudasse algumas palavras, observe que está destacado, ó. Ele e o outro moço. Outro moço, outro moço, outro moço. Ok? Qual é a diferença entre esses dois trechos? Qual dos dois trechos está mais bem escrito? Por quê? Vamos conversar durante a aula, tá bom? Depois, sou eu que devo me casar com a princesa, porque se não fosse minha bota, vocês ainda não estavam aqui. A quem se refere a palavra eu? Sou eu que devo me casar. Quem é o eu? E a palavra vocês? A quem se refere? Com quem ele está falando? Quem são vocês? São vocês segundo ano? Acho que não. Releia. Os três moços saíram. Quando chegaram a uma estrada, se despediram e marcaram um dia para acharem se acharem, todos os três naquele mesmo lugar. Quem são as personagens que chegaram a uma mesma estrada? Quem são as pessoas que se despediram? E as pessoas que marcaram de se encontrar um dia no mesmo lugar? Quem são elas? Como a autora evitou a repetição de palavras no trecho da atividade 9? Então, como é que ela evitou a repetição de palavras aqui nesse trechinho? Que outras palavras que ela usou? Para não usar sempre a mesma palavra, né? Usou outras palavras com o mesmo significado, como os três moços ou os três, onde a gente tem que assinalar aqui. Ou informou quem eram as pessoas que participaram dessas ações no início da frase e no final utilizou todos os três. O que vocês acham?
evitar repetições em um texto, pode ser usadas palavras ou expressões diferentes com o mesmo significado, como terceiro moço, ele ou o moço do cravo. Além disso, às vezes, podemos não escrever nada, pois o leitor pode compreender facilmente quem realizou as ações. Então, por isso que a prof pede para vocês, quando escreverem, cuidar com a repetição de palavras durante a história, né? Que outras palavras podem substituir aquelas para que não fique repetitivo o texto, né? Ou às vezes simplesmente a gente não precisa escrever, que vai ficar entendido, né? A gente vai entender o que ele está querendo dizer naquela situação. Nós vamos ler durante a aula de terça e quarta, vamos trabalhar com essa história, com esse conto dos três moços e com a interpretação, porque a interpretação é a leitura, os trechos estão escritos acima, então a gente vai escrevendo e vai fazendo juntos, tá bom? Vamos tentar fazer até a página 94 para trabalhar com esse conto por completo. Na sexta-feira que nós teremos duas aulas, nós vamos conversar sobre o livro Felpo Filva, porque afinal faltou nós trabalharmos com o diálogo lá no final da página. O diálogo entre os personagens, a gente trabalhou até o casamento da Charlot, lembram? Vimos que a Charlot se casou. PS, aqui no final da história, nós não lemos a parte dos diálogos aqui, onde aparece os comentaristas da história, as sobrinhas da Charlot, o coelho, a tartaruga, os outros sobrinhos. Aparece os passarinhos, que é daquele poema, né? O provérbio. Aparece também a avó do Felpo e a sua vizinha conversando, a tia do Felpo. Aparece o pombo correio e a coruja, lá nos textos da carta e do telegrama. Os sobrinhos gêmeos, olha a carinha deles. Aparecem mais sobrinhos aqui. O doutor Beto Caroteno, que escreveu a bula, né, um texto de receita. Mais sobrinhos outra vez, então um monte de sobrinhos. O filho do carteiro que entregou a carta. Bom, e a autora aqui no final, né? A Eva Furnari, ali de Coelhinho. Então aqui na história, no final do livro, aparecem os personagens. Como é que nós vamos trabalhar essa história? A prof vai separar para vocês cada trecho que cada um for ler, cada diálogo. Porque lembra que falamos aqui, cada travessão aqui é o diálogo, é uma conversa entre um e outro, uma conversa entre um e outro. Então, vou separar por página de cada conteúdo que fala aqui, distribuir para vocês treinarem em casa o texto todo, e aí as duplas irão ler durante a aula o diálogo, tá bom? Como se fosse uma conversa que está acontecendo. No final da história, a gente vai ver se conseguimos fazer o encerramento do livro Filva, comemorando o casamento da Charlot e do Felpo. Como é que a gente vai comemorar? Durante a aula de sexta-feira, vocês precisam estar prontos para o casamento. Então procurem se arrumar o cabelo, colocar uma roupinha bem bonita para aparecer lá na aula, tá bom? Se tiver um lanchinho, deixa separado ali do lado, porque depois de lermos a história, a gente vai comemorar, cada um na sua casa, arrumadinho, como se estivéssemos na festa do Felpo Filva, ok? Deixem o seu lanchinho do lado, o pratinho ali reservado para o final da aula, para a gente fazer a festa da comemoração do casamento do Felpo Filva. Combinado? Então vamos ler o texto. No final faremos um lanche junto com o Felpo e a Charlot para comemorar o casamento deles e encerrar o nosso livro, que foi maravilhoso trabalhar com ele. Combinado? Segundo ano? Então espero vocês para a festa do casamento do Felpo Filva, sexta-feira. Certo? Vamos combinar isso, a prof vai mandar escrito para vocês e vamos conversar
durante a aula antecipadamente para vocês irem se preparando e tirando dúvidas, ok? Então, beijinho, nossa aula de português era essa, vamos trabalhar com esse conto, Os Três Moços, e na sexta-feira o livro Felpo Filpo para a gente encerrar, ok?